Pela primeira vez na história, o Brasil ultrapassou 302 mil estudantes no exterior, conforme mostra uma pesquisa feita pela Belta, a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. De acordo com a associação, o investimento para um curso no exterior pode chegar a R$40 mil. Entre os destinos mais procurados estão o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Irlanda. Tudo que você precisa saber sobre intercâmbio, você encontra aqui. Está no ar o Educação. Meus convidados são o consultor em educação internacional, mestre em administração de empresas e especialista em gestão de negócios, Alexandre Chiacchio. A professora de inglês do município do Rio de Janeiro, Aníger Capano. E o professor de inglês do Colégio Santo Agostinho, Edson Luiz de Souza. Muito bem-vindos ao programa. Alexandre, qual a idade ideal para se fazer um intercâmbio? Eu diria para você que hoje em dia não tem idade ideal, né? Então você pode fazer um intercâmbio desde aí dos 10 anos de idade até os 60, 70, 80 anos. Hoje em dia não tem mais idade. Há muitos anos atrás, todo mundo só pensava que isso era para adolescente, né? Quem estava terminando o ensino médio, normalmente ia fazer o último ano, ia fazer o high school lá nos Estados Unidos, né? Era a grande maioria dos intercâmbios que aconteciam, para ele ter uma formação e aprimorar o idioma inglês. Isso ainda existe, mas você ampliou muito as possibilidades de você fazer o intercâmbio, né? Então, uma coisa que existia pouco também existe muito hoje, são pessoas indo fazer faculdade. Outra coisa que você tem hoje também são pessoas que estão investindo na carreira, indo fazer pós-graduação, ou programas certificados de curta duração, que a gente pode encarar aqui no Brasil como ser uma pós-graduação profissionalizante. Mais ou menos isso. E outras pessoas, que também já acontecia bastante, mas está acontecendo mais, vão buscar uma especialização stricto sensu, ou mestrado ou um doutorado no exterior. Quer dizer, não é mais só para aprimorar a língua, mas também para conseguir um outro tipo de conhecimento que não se tem aqui. Exatamente. Diferenciado, cultura, tudo. Tudo, ele vai acabar vivenciando a cultura daquele país que ele escolheu lá, que é algo extremamente interessante e bastante diferente do que a gente tem aqui no Brasil. A questão do idioma também continua muito forte, e ainda é o grande motor do intercâmbio. Que às vezes fica difícil da pessoa se dedicando aqui no Brasil, dela conseguir fluência num determinado espaço de tempo. Aqui no Brasil, para ela conseguir fluência, a gente está com uma professora que vai ajudar depois aqui a definir a gente que período Dois professores aqui. Exatamente, mas assim, no exterior, você em um ano você consegue avançar absurdamente, 6 meses você consegue avançar muito, porque você está inserido. Então você fica 5, 6, 7 horas por dia dentro da escola, e depois quando você sai da escola, você vivencia o idioma o tempo inteiro. São as experiências que marcam. Não sei se os professores concordam comigo. Essa inserção é mais fácil, sim. Você nunca existe uma relação unívoca, mas existe uma facilidade maior porque a exposição é muito maior. Se tem mais exposição, tranquilamente vai ter mais facilidade para aquisição. O pessoal se preocupa muito, poxa, mas como é que eu vou chegar lá sem saber falar absolutamente nada? E aí vamos voltar, vamos lá para o iniciozinho. Qual é o melhor momento de introduzir uma nova língua na vida de uma pessoa? Olha só, eu não vejo essa ideia do melhor momento. Há vários momentos interessantes. Agora, é óbvio que na infância funciona bastante bem pelo fato de você estar formando aquele aprendiz, você está formando o estudante também. Então ele está mais receptivo por conta de toda uma conjunção de fatores. Agora, qualquer momento é um momento que pode ser bom para que você aprenda uma língua estrangeira. E a maneira correta é na escola? Por exemplo, se os pais falam inglês? Eu não digo que é a maneira correta. Eu acho, assim, complementando, eu acho que também, quando você tem o interesse, não importa a idade. Eu acho que o importante é despertar o interesse. Pode ser que esse interesse não seja quando se tem 5 anos de idade, por exemplo. Apesar de, hoje em dia, a criança ter até mais contato com línguas estrangeiras, né? Através da internet, por exemplo, está utilizando o celular do pai, os jogos, né? Os tablets, ou até mesmo assistindo televisão e
e ali naquele momento ele está vendo um programa que ele sabe que é de uma outra língua, né, que ele percebe aquilo e começa a ter interesse, enfim. Então eu acho que assim, a idade realmente não existe. Eu acho que o que é importante é o despertar do interesse. Pode ser que esse interesse ele comece quando assim, já tenha uma idade até mais avançada, ou até mesmo na adolescência, por conta de uma música, de alguém que naquele momento ele se interesse por, né? Hoje em dia, cursos de extensão, enfim, faculdade. Tem muita gente que acaba não estudando inglês lá naquela fase de infância, pré-adolescência, adolescência, e fala assim, ah, caramba, eu não vou aprender mais. Não adianta, eu vou chegar lá, não vou conseguir. Então, assim, para desmitificar um pouquinho também essa ideia de que é impossível aprender um novo idioma depois de certa idade. Qualquer pesquisa mostra que você pode aprender em qualquer momento. Então não há como a gente determinar que só a criança vai aprender bem. O adulto pode aprender bem, o adolescente pode aprender bem. Você tem de oferecer, digamos assim, as condições necessárias para o aprendiz se desenvolver. Como saber que é o momento certo? Existem muitas inseguranças, né? Ah, poxa, a grana, onde eu vou morar, o que eu vou fazer? Será que é o momento certo? Será que eu devo esperar mais? Poxa, eu devia ter ido quando eu tinha 15 anos. Como colocar a cabeça no lugar e ver de uma forma clara que aquele é o momento apropriado, aquele vai sim? Nossa, eu pensei nisso à beça, sabe? Eu devia ter ido com 15 anos, com 16 anos, mas infelizmente meu pai não tinha condição de bancar uma experiência dessa. E eu fui fazer isso, eu estava comentando há pouco, quando a gente estava lá fora, que eu passei um período sabático no último ano. Então foi a minha primeira experiência de morar fora de fato, né? Morei na Alemanha, morei no Canadá. E assim, é uma experiência incrível. E eu tinha 49 anos. Então foi onde eu avancei, inclusive, bastante no idioma. E como é que foi em relação, assim, você guardou uma grana para ir, você já tinha algum emprego, foi subemprego, que a gente chama, né? Como é que você fez? Não, eu era executivo de uma grande universidade. Então, eu já vinha com essa ideia, porque eu já me sentia bastante excluído de algumas situações, porque eu não dominava completamente o idioma. Então, eu era excluído de reuniões, porque eu participava da reunião e saía de lá sem entender o que tinha acontecido exatamente ali dentro. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Isso é uma situação terrível. Mas você disse que você não conseguia participar por conta do idioma ou por conta do que as pessoas falavam em relação aos países? Por conta do idioma. Cultura? Por conta do idioma. Então, você tinha várias reuniões com fornecedores internacionais. Então, você pega... Se você não é fluente, você pega a parte do que está sendo falado, mas você não pega o contexto inteiro. Sim. E isso acaba prejudicando negociações, prejudica um monte de coisa. Isso estava me incomodando bastante. E aí, quando deu assim, mais ou menos um ano antes, eu comecei a pensar muito nisso. Está na hora. Nesse momento, eu já tinha algum recurso separado. Ampliei esse esforço para que eu conseguisse fazer esse recurso maior e negociei a minha saída. Então, 3 meses antes de embarcar, eu negociei lá com meus diretores, com meus vice-presidentes, acordei, fiz uma transição para uma pessoa entrar no meu lugar, treinei a pessoa para entrar no meu lugar e depois saí para esse período sabático com esse dinheiro que eu fiz um planejamento aí pelo menos de 6 meses, que eu pensei o seguinte, eu tenho que ter o recurso para eu ficar esse tempo fora, de maneira confortável e tranquila, e tem que ter um recurso para quando eu voltar. Porque eu também não sei quanto tempo que eu posso demorar ou para conseguir um emprego, ou para fazer um negócio novo rodar, seja lá o que for. Então eu me preparei bastante para isso. E você ficou 1 ano fora, 6 meses? 7 meses fora. Morando fora. Isso. Alemanha? Alemanha e Canadá. Maravilha, perfeito. Resultado dessa experiência para você? Porque muita gente está assistindo, às vezes pais que estão assistindo o programa falam assim, poxa, ele foi com 49 anos. Não queria voltar, não. Não. Mas aí, assim, você acaba tendo que voltar por uma série de fatores. Eu estava comentando, meu filho também é agostiniano, então estava finalizando o último ano do ensino médio, ia fazer Enem, essa coisa toda, eu queria estar presente aqui para estar acompanhando essa coisa toda. Meus pais são idosos, os pais da minha esposa também são idosos. Você trabalhou lá nesse período, não? Não, só estudei. Só estudou. Estudei e passei. Então, mas em relação a você voltando para cá, te deu um ganho em termos de para conseguir um emprego ou abrir o seu negócio? Trouxe, inclusive, a ideia de abrir o negócio, né? Ótimo. Então, no estacionamento, quando eu estava fazendo uma viagem, estava no Canadá, a gente deu um pulo nos Estados Unidos, estava em Orlando, parei o carro, a gente desenhou a empresa.
nome da empresa, essa coisa toda, que a gente montou hoje essa Quer empresa. dizer, em qualquer idade, pode-se fazer, Pode. gera resultados positivos. Sim. Queria saber de vocês, o nível de influência que vocês acham que a pessoa tem que ter para ir morar fora. Porque as pessoas ficam inseguras. Ah, eu só sei falar goodbye e mais nada. Olha só, eu acho que vai depender do que você vai fazer com esse morar fora. Se você vai morar fora academicamente ou de forma corporativa, você tem de pensar em influência a partir de quê? Eu pensaria Conselho de Línguas da Europa. Então eu pensaria algo em torno de nível C1 ou no mínimo B2. Porque se você não determinar uma fluência a partir de algum parâmetro claro, fica muito difícil. Até porque ser fluente não significa ser preciso. Ser fluente não significa estar em consonância com normas gramaticais, nada disso. Mas para ter uma fluência que você possa... O que você considera ser fluente? É quando você consegue transitar na língua, expressando aquilo que você tem vontade de se expressar e aquilo que você precisa expressar. Entendi. E o fluente, ele tem que entender 100%? Porque, de acordo com o que você falou, não. Ele falou em contexto antes. Alexandre falou em contexto. 100%, na realidade, você não entende nem na sua própria língua. Muitas vezes, Exatamente. Né? Então, agora, você tem de ter um entendimento bastante amplo. Vamos pensar em algo em torno, sei lá, de 90, por aí ou mais, porque senão você realmente vai ter dificuldade de comunicação. Mas não tem que ser fluente para fazer um intercâmbio. Não, aí obviamente que não. Você falou em C1, B, o que isso significa, Alexandre? Olha só, no mundo inteiro, você basicamente se pauta hoje pelo Conselho de Línguas da Europa. Então, por exemplo, em inglês você vai pensar no que a Universidade de Cambridge determina. Há mais de 100 anos a Universidade de Cambridge criou o primeiro certificado de proficiência, que é hoje o nível C2. Ela começou do mais alto para o mais baixo. Você hoje tem o nível C2, você vai ter o C1, você vai ter o B2, você vai ter o B1, A1 e A2. Os níveis A, básicos, os níveis B, intermediários, os níveis C, avançados. Então, se você não for um aprendiz, ou um falante, ou um profissional nível C, nível avançado, digamos assim, para que você possa transitar de forma corporativa ou acadêmica, é complicado. A Níger concorda? Depende do que, para quê. Né? O intercâmbio, por exemplo, para um jovem, como hoje existem algumas escolas que incentivam fazer o high school, né? Nos Estados Unidos, enfim. Ele não vai conseguir chegar, talvez, num nível alto, um C1, enfim. Mas ele, tendo um conhecimento da língua, e que eu acho super importante ter esse conhecimento da língua, principalmente, né, porque é o que eu estava conversando com eles, eu acho que esse primeiro momento da língua, ele tem que ser dentro da escola. Né? Existem escolas, e não sei como isso vai caminhar daqui para frente com a base nacional, né, enfim, que não está sendo obrigatório, por exemplo, o ensino de língua a partir do primeiro ano. E eu acho que esse contato com uma língua estrangeira, desde a infância, ele tem que ocorrer. É isso que eu queria perguntar. Então, assim, eu não acho que isso é um impeditivo. Por exemplo, depende do momento do que a pessoa vai fazer. E se aquele jovem consegue uma bolsa para estudar, fazer high school fora, e ele tem um acolhimento de uma família fora que vai ajudá-lo, eu acho que isso é o ponto crucial para que ele vá, sim, para que ele tenha essa coragem, né? E não trate isso como, eu não vou conseguir porque eu não tenho fluência, porque eu não tenho proficiência suficiente. Eu vou realmente discordar de você nesse aspecto, porque eu acho o seguinte: até para você estar inserido nesse contexto, se for um contexto educacional, por exemplo, um high school americano, um high school canadense, inglês, se você não for um aluno, pelo menos num nível que seria algo semelhante a um B2, você não consegue TOEFL 80. Não tem jeito. Ou você vai pensar... Que o intermediário. Você vai pensar um TOEFL 80, você vai pensar um IELTS... que são os testes, 6, exatamente, são essas porque bases. senão ele não consegue o IELTS 6,5, porque olha só, ele não consegue entrar. Não consegue acompanhar. Ele não consegue expor ideias, ele não consegue entender Sim, mas as eu ideias. acho que assim, a gente não pode querer que isso seja somente isso. Mas isso é uma exigência para ingressar na escola. Não, sei que é exigência. Então, sem isso, não vai. Sim, mas, por exemplo, existe... e tem existem as provas de proficiência até dentro das escolas estaduais, né? Existem escolas estaduais bilíngues.
e que estão Brasil, Estados Unidos, Brasil, Espanha, enfim, e eles fazem as provas de proficiência e existe entrevista e tal, mas às vezes até a fluência, como você falou, C2, né, corporativo, ele não pode chegar, isso ser somente um balizador. Isso, um banalizador, isso mesmo. É um balizador. Balizador, isso. É porque a questão que eu vejo é a seguinte: eu não vejo problema, eu trabalho na rede pública também, eu sou professor de uma escola federal de ponta aqui no Rio, eu já dei aula na Prefeitura de Duque de Caxias. Pode falar. Eu sou professor do Colégio Pedro II, eu já dei aula na Prefeitura de Duque de Caxias. E o que eu observo é o seguinte: o que a gente tem de pensar é o que nós temos de fazer para levar esse aluno a esse nível. Agora, digamos assim, pensar nesses balizadores, os balizadores não são problemáticos. É óbvio que só isso não é estar bem numa língua. Não é só isso, mas é isso também. Vamos lá. Infelizmente é assim que você é avaliado. Sim, sim. Não, a gente viu aqui diferentes pontos de vista e eu acho legal porque é uma forma também das pessoas que estão em casa terem acesso a essas informações e falarem, não, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, acho que tem a ver. Eu tenho um exemplo bacana, se você me permitir, claro. Sobre isso. A gente está com uma campanha agora para o Vale do Silício, que é fantástico. Sim. Você vai para a Califórnia para ele estudar e depois ele trabalhar durante um ano remunerado, ganhando em torno de $75 mil por ano. Nossa. Que é um negócio fabuloso. Mas ele tem que estudar 9 meses. E esses 9 meses, na realidade, é um curso desse, como eu te falei, que é um curso certificado, é um curso que vai preparar ele para uma profissão. Durante esses 9 meses, ele ainda tem que fazer estágios nas empresas, lá do Vale do Silício. Então ele vai ter estágio aí acontecendo. Maravilhoso. Isso é fantástico. E aí depois que ele fizer isso, ele está bem avaliado e ele ainda tem lá, fez os estágios todos, ele está praticamente empregado no final de 9 meses para trabalhar por 12 meses. Ou seja, no final de 21 meses... ele volta ainda para o Brasil, se ele quiser, com $40 mil no bolso, o investimento dele saiu de graça. Mas a questão é que para ele ingressar, de cara assim, nível de inglês, TOEFL 80. Se não tem, não vai. Aí se ele tem um TOEFL 70, ele tem a possibilidade de fazer um programa de Pathway, que é um programa que vai preparar ele durante 12 semanas, para aí sim ele poder ingressar na faculdade e fazer esse programa certificado. Se ele não tem isso, a escola não vai admitir, porque ele não tem como seguir as aulas, não tem nem como conversar com os empregadores. Quer dizer, é legal explicar para as pessoas como é que são feitos esses testes. Quer dizer, tem cursos de inglês que aplicam esses testes, são testes que eles servem mundialmente? Mundialmente que qualificam o nível de inglês do candidato. É que basicamente, quando você pensa em exames de proficiência, se a gente pensar em inglês, o TOEFL ele é um exame, basicamente, você entrar na universidade ou com propósitos acadêmicos muito claros. Ele tem validade normalmente de 2 anos, ao passo que os exames Cambridge, os Main Street, como CAT, PET, FCE, CAE, CPE, ou seja, indo de A2 até a escala C2, eles têm validade para a universidade normalmente de 3 anos, dependendo da universidade, e para o mercado de trabalho a validade é indeterminada. Ai, que maravilha! Desde o básico até o avançado, pelo que você falou. Amplos, eles têm uma amplitude maior na testagem. E também fazem curso de inglês? Procurar um curso de inglês, como é que faz? Ou eu tenho que entrar no site lá da Cambridge? Existem algumas escolas de inglês que são, digamos assim, que são abalizadas para fazerem isso. Algumas escolas também, a nossa escola, Santo Agostinho, hoje é parceira da Universidade de Cambridge para fazer exames de Cambridge. Mas só para os alunos do Santo Agostinho? Sim, ou para fora? Não, uma opção nossa nós fazemos apenas para os nossos alunos. Nós temos o objetivo de certificar os nossos alunos hoje. Entendi. Meu filho fez. Porque é uma necessidade nossa, até porque nós temos dentro da escola uma parceria com a Universidade de Missouri. Nós temos um high school, estamos implementando um programa middle school também, partnership com Missouri. Então, se a gente não tiver esse balizamento, fica impossível. Nós temos uma prova de inglês. Agora, o que eu observo é o seguinte: todo aluno que entrou no nosso high school, ele é pelo menos B2. Maravilha. Aluno de 8º para 9º ano, é pelo menos B2. Esse aluno Quantos já se vira de bem. aula você tem na escola de língua que eu li? Olha, hoje no Fundamental 2 nós temos 3 tempos, mas no Fundamental 1, começando no nosso projeto bilíngue, nós temos 5 aulas em inglês. Semanais. Qual o tempo mínimo para ficar lá fora e dizer assim, eu morei fora, eu já tenho agora uma bagagem bacana, vou voltar para o meu país? Tempo mínimo. No geral, claro que depende, né, da pessoa. Depende bastante. Mas, no geral...
Eu acho que a pessoa pode ter uma boa experiência, talvez a partir aí de 3 meses. Que ela consegue vivenciar bem a cultura, aproveitar bem do local, fazer amizade. A partir de 3 meses. A partir de 3 meses. Eu acho que menos do que isso, assim, 1 mês, não é férias, né? Então você está começando a se adaptar, você tem de voltar. Tem que voltar. Edson concorda? 3 Sim, meses? obviamente eu acho que quanto mais melhor, mas é aquela história. Não, tem um orçamento apertado, quero mandar meu filho para lá. Só pode 1 mês. Vai 1 mês. Fica 1 mês agora, procura fazer daquele mês o teu melhor. E procura viver naquele mês uma experiência que seja significativa em termos de experiência de aprendizagem. Que aí teve uma coisa interessante. Quando eu estava no Canadá, minha esposa acabou descobrindo um monte de coisa, inclusive aulas gratuitas. Então o que a gente fazia? A gente fazia a aula, que começava às 8h15 da manhã e ia até às 14h30, todo dia, de segunda a sexta-feira. Depois ela descobriu um aplicativo chamado Meetup. Esse Meetup, na realidade, você frequentava reuniões para falar de assuntos genéricos, leitura, filmes, engenharia elétrica, qualquer tema. E aí reunia as pessoas que eram chineses, russos, alemães, canadenses, para discutir inglês sobre aquele tema que era de interesse de todo mundo. Bacana. E qual é a outra coisa? As bibliotecas públicas em Toronto oferecem programas de língua para estrangeiros gratuito. E aí você tem as igrejas também que oferecem programas de línguas gratuitos. Então a gente frequentou tudo. Tudo. Até porque Toronto é multicultural no mundo, que se não acontecer desse jeito não funciona. E aí você aproveita. Ou seja, no final das contas a gente tinha 8, 9, 10 horas de aula de inglês por dia. Eu fico querendo perguntar muito, que eu me coloco muito no lugar de quem está em casa no sofá. Pergunta isso, pergunta isso. Eu acho que é uma pergunta que angustia muita gente. Para ter uma vida simples, mas sem passar perrengue, também sem ir a restaurante chiquérrimo, uma vida simples. Quanto que a pessoa tem que reservar aí, fazendo um cálculo por dia de quanto ela vai gastar? Ok. Varia de país para país, sim, né? Sim, bastante. Sim. Eu, por incrível que pareça, na Alemanha o custo de vida era baixíssimo. A alimentação, transporte, tudo era muito barato na Alemanha. Mesmo se você comparar em euro. Então, na Alemanha, eu diria para você que com 2.500, 2.000 euros, você vive muito bem. É isso que eu ia te pedir, para falar tudo em euro, que eu acho que é mais fácil. No Canadá, eu diria para você algo em torno aí de uns 3.500 dólares canadenses. Tá. Mais ou menos. Por quê? Mas aí você fala 3.500 dólares, incluindo a por que período? Por mês. Por mês. Por mês. Mas isso, basicamente, está pensando no incluindo valor que ele acomodação. Para gastar o valor lá, que ele vai gastar lá. Exatamente. Isso não envolve o valor do curso. Exato. O valor do curso ele já pagou. Sim, mas você está colocando aí alimentação, transporte. Alimentação, acomodação, passeio, ou seja... Na Alemanha, 2.000... Em torno de 2.000, 2.500 euros. Isso certo. até dependendo do curso que ele vai fazer, porque alguns cursos têm um pacote em que você tem incluso alimentação, você tem incluso algumas coisas, então que isso pode baratear o custo, porque muitas vezes o intercâmbio é uma das formas mais baratas de você passar 1 mês, 2 ou 3 meses no exterior. Você tocou num ponto fantástico. A gente aqui queria criar até um termo sobre isso, porque uma coisa que eu encontrei demais, mas eu encontrei muito isso, foi na Alemanha e depois encontrei no Canadá também. Famílias inteiras viajando no período de férias para estudar. Então você tinha pai, mãe, 2 filhos, eles faziam as provas de avaliação, cada um ia para a sua turma, eles estudavam a manhã inteira, à tarde iam fazer turismo. E ainda aproveitavam os passeios da escola. Perfeito. A gente chamou isso de turismo ampliado. Ele aproveita para faz o turismo, mas ele aproveita para estudar, para trazer alguma coisa a mais, né? Aprimorar o idioma e fazer novas amizades. Quais os cuidados que os pais devem ter ao mandar o seu filho para fora? Puxa, eu fico preocupado com a família, porque, né, não sei o quê. Quais cuidados que... Olha, na Inglaterra, por exemplo, as famílias costumam ser muitíssimo bem selecionadas. Agora, você tem de procurar uma agência que você realmente confie. Você tem de olhar e procurar referência, você não pode buscar o mais barato. O mais barato pode sair muito caro. Então é importante que você saiba que aquele programa é um programa que é rechaçado por uma escola ou por uma escola de inglês, que você tenha ali um suporte de uma outra empresa. Porque o amadorismo é muito complicado nessa situação. Você tem de estar... Tem muito. Exatamente. Você tem de estar na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, em uma escola de ponta. Se também você não estiver numa escola de idiomas de boa qualidade, você não está bem. Você tem de estar localizado numa área que seja uma área segura para você transitar, seja na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá.
Então isso é muito importante. Exatamente como o Alexandre falou, essa questão custo, o custo lá nem sempre é o mais alto. Não. Nem sempre é o mais alto. Você na Inglaterra, se você tiver muita coisa inclusa no seu programa, com 1.000 libras você está muito bem ao longo de, por exemplo, em Oxford, você vai pagar cerca de 50 libras por mês para ter um passe de ônibus. Então, com 1.000 libras, você diz 1.000 libras mês? 1.000 libras mês se você já tem escola e moradia inclusos. Aí, tá. A parte, escola, isso. parte, 1.000 libras só para transitar, de comer, alimentação, transitar, conhecer os lugares. Okay. Tá. Exato, até porque na Europa você tem museus gratuitos. Sim, sim. Aninger, como fazer, é para todos, como praticar o inglês, ganhar uma certa fluência fora de sala de aula? Porque muitas vezes na escola os tempos de aula não são suficientes, não é isso? Então, assim, como aprimorar a língua fora de sala de aula? Uma dica aí para o pessoal. Eu acho importante, principalmente, hoje todos nós temos acesso a a internet, né, algum meio, canais no YouTube, tem os aplicativos, como ele mesmo teve o contato, né? Um aplicativo que você encontrou, qual é o nome do aplicativo? Meetup, mas isso é para encontro. Isso, né? mas, por exemplo, a gente tem aplicativos que você, conforme for passando os níveis, você vai tendo... eles vão te dando pontuações, certificados, enfim. Existem também algumas instituições que elas oferecem inglês online ou até presenciais. É bom sempre procurar algum local e sempre estar em contato, assim, assistindo filmes, principalmente colocando legendas. As dicas assim que eu geralmente dou para os alunos. Gente, alguma dica aí? A gente está no finalzinho do programa. Alguma dica? Já, passa muito rápido. Alguma dica para o pessoal que está em casa, seja adulto, criança, pais, né? Vocês têm alguma dica aí para o pessoal para fechar o programa? Eu vou aproveitar a fala dele assim. Sempre antes de você tomar a decisão de embarcar no intercâmbio, primeiro assim, é a melhor experiência do mundo, eu recomendo que todos façam. Independentemente de profissão. Independente da profissão, da idade, do nível do idioma, assim, é um momento assim que realmente você vai abrir a cabeça para um mundo completamente novo. E eu acho que isso não tem preço. Viajar já faz isso com a gente? Já faz isso. Imagina viajar e aprender junto. Então, assim, eu acho que é um negócio fantástico. Mas uma coisa que você tem que procurar é uma agência séria. E alguém que consiga te dar uma consultoria também séria. Como saber que a agência é séria? Então, aí ele tem que procurar se existem reclamações tem um Reclame Aqui que ele pode consultar para ver o que tem lá. Olhar as avaliações dessa empresa lá no Google Meu Negócio, olhar o site da empresa, olhar os depoimentos. Eu acho que ele consegue fazer isso tudo e com isso tudo ele tem alguma segurança. E a outra coisa, assim, é olhar a cara também. Você tem que conhecer essas pessoas que estão fazendo isso, né? Entender qual é o currículo dessas pessoas. Porque não basta também, e nós lá na M-Alliance, a gente se preocupa muito em construir uma trilha para a pessoa também, ajudar ela a fazer alguma coisa que tenha a ver com ela. Então, alguém que tenha que analisar qual é o seu background, ou seja, o que você já fez, o que você tem de experiência, quais são os seus objetivos, qual é o seu orçamento, que resultado você espera fazer um coaching alcançar. Também. Fazer ali uma consultoria completa, para que essa pessoa também não fique esperando que em um mês ela vai sair do nível A2 para o B2. Então, assim, isso não vai acontecer, mas é uma experiência inicial que ela vai ter para depois fazer uma experiência mais longa. Então, procure uma agência séria. Tá bom, gente. É necessário alinhar expectativas, exatamente como você falou. Aliás, em tudo. Você tem de alinhar expectativas em relação à escola que você escolhe. Se for uma escola de inglês, você também tem de alinhar a sua expectativa, saber o que aquilo pode verdadeiramente oferecer. Ter foco. Exatamente. E outra coisa, você em relação a intercâmbios, você tem de pensar no seguinte, que aquele intercâmbio ele não vai mudar a sua vida. Agora, ele vai melhorar a sua vida, sim, pode melhorar a sua vida bastante, dependendo de como você do que você vai fazer desse intercâmbio. Não é o que o intercâmbio faz de você. Quer dizer, tô indo, galera. Não. Mas só para festa. Mas o que você vai fazer desse intercâmbio? Se você utilizar esse tempo, realmente, se você crescer utilizando a língua, você pode
realmente melhorar muito e progredir muito. Gente, muito obrigada. Desculpa cortar vocês. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu aprendo muito sempre aqui no Educação, mas infelizmente nosso tempo acabou. Vamos fazer o fase 2. Sim, vamos fazer. Eu faço aqui, canso de fazer séries. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda tem mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Quero asas de borboleta azul, para que eu encontre o caminho da noite, o caminho do vento, a janela do tempo, o caminho em mim. Rosiana Murray.